Bora, minha gente! Chega junto porque o clima tá pesado no Fortaleza e essa semana promete ser decisiva pro futuro do clube. A turbulência chegou com tudo e a mudança que muita gente já previa finalmente aconteceu. Juan Pablo Vojvoda não é mais técnico do Leão. Pois é, o ciclo mais vitorioso da história recente do Fortaleza chegou ao fim e a notícia mexeu demais com o torcedor. O anúncio oficial veio no fim da tarde da segunda-feira, dia 14 de julho, quando o presidente Marcelo Paes e o diretor de futebol Sérgio Papelin comunicaram a saída do treinador argentino. Junto com ele, toda a comissão técnica também foi desligada, encerrando um capítulo histórico no PC. A decisão não foi simples, claro. Vojvoda é ídolo, é referência e deixa um legado absurdo no Fortaleza. Mas o futebol é resultado, né? E a sequência negativa de 9 jogos sem vitória, com 6 derrotas seguidas, além de atuações abaixo da crítica, especialmente nos clássicos, acabou tornando insustentável a permanência do treinador. A gota d'água foi a derrota por 1-0 para o Ceará no último domingo, em mais um clássico rei, onde o time sequer finalizou no gol adversário. Isso mesmo, 90 minutos sem um chute sequer na meta do rival. E aí, meu amigo? Não teve jeito. O que já vinha sendo discutido internamente virou realidade. Era hora de mudança. O clube publicou uma nota oficial agradecendo ao Vojvoda e à sua equipe pelos serviços prestados. E olha, não foram poucos. Foram 310 jogos à frente do Fortaleza, com 145 vitórias, 77 empates e 88 derrotas. Ele foi tricampeão cearense em 2021, 2022 e 2023, bicampeão da Copa do Nordeste em 2022 e 2024, levou o time a 2 classificações para a Libertadores, com campanhas que chegaram até as oitavas de final, além do vice-campeonato na Sul-Americana de 2023. Fora isso, teve ainda um 3º lugar na Copa do Brasil, campanhas no G4 do Brasileirão, enfim, um currículo que nenhum outro técnico conseguiu com o Fortaleza, mas apesar de tudo isso, o futebol apresentado em 2025 caiu demais de rendimento. A equipe perdeu identidade, perdeu intensidade e principalmente perdeu a confiança do elenco. Isso foi o que mais pesou. Nos bastidores, o clima já era de desgaste. Depois do jogo contra o Ceará, só Vojvoda e o Tinga falaram no vestiário. E o treinador, cabisbaixo, preferiu deixar qualquer conversa mais profunda para a reapresentação do time, marcada para terça-feira. Só que essa reapresentação não aconteceu como ele esperava. Na manhã da segunda, o departamento de futebol se reuniu e foi unânime. Era hora de mudar. À tarde, Vojvoda se encontrou com Marcelo Paes e Papelin no PC e ali a saída foi sacramentada. Ele já recolheu parte dos seus pertences e voltaria no dia seguinte para se despedir do elenco e dos funcionários do clube. O que se comenta é que o treinador queria continuar. Na sua última coletiva, ele deixou claro que acreditava no trabalho e que confiava numa virada, mas entendeu que a situação tinha chegado no limite. O time vinha jogando mal, as decisões dentro de campo eram cada vez mais questionáveis e nem nos treinos se via algo novo. Faltava variação tática, faltava organização e até as jogadas ensaiadas, que eram uma marca do time nos bons tempos, sumiram. Teve jogo que o Fortaleza parecia um time entregue e isso não combina com o estilo que o Vojvoda implementou lá atrás, com aquele time aguerrido, intenso, que pressionava o adversário do começo ao fim. E tem mais! Nos treinos, segundo fontes internas, já se percebia que o elenco não comprava mais a ideia. Jogadores sem ânimo, sem resposta e até escolhas inexplicáveis começaram a virar rotina. Um exemplo foi no Clássico Rei, quando ele colocou o Alanzinho no segundo tempo, sendo que o jogador nem sequer tinha treinado entre os titulares durante a semana. Enquanto isso, o atacante Tuque Herrera, que custou caro e que o clube correu para regularizar a tempo, sequer foi utilizado. Isso gerou ainda mais ruído nos bastidores e aumentou a pressão por mudanças. A demissão foi dolorosa, mas inevitável. Tanto que alguns jogadores como Tinga, Emanuel Brites, Pikachu e até ex-companheiros como Titi, que hoje está no Goiás, postaram homenagens emocionadas ao treinador. O Tinga chegou a dizer que se despedia de uma das pessoas mais importantes da vida dele.
E a gente sabe que não é qualquer declaração. O Vojvoda era muito querido. Não só pelo que fazia em campo, mas pelo ser humano que sempre demonstrou ser. Ético, respeitoso, comprometido. Mas infelizmente isso não é suficiente quando os resultados não aparecem. Agora o desafio é enorme. O Fortaleza está na vice-lanterna do Brasileirão com apenas 10 pontos e a sequência é complicadíssima. No sábado, tem jogo contra o Bahia na Arena Castelão, depois Bragantino, Grêmio, Corinthians. E com esse desempenho atual, o risco de cair para a Série B é real. E é por isso que a diretoria já corre contra o tempo para anunciar um novo comandante. Inicialmente, o nome mais forte era o de Ramon Dias, que tinha toda a bagagem e o perfil considerado ideal para arrumar a casa, experiente, bom de vestiário, já tinha livrado o Vasco do rebaixamento e feito o mesmo no Corinthians. Mas na virada da noite, a imprensa argentina cravou o acerto dele com o Olímpia do Paraguai. Ou seja, descartado. Com isso, o clube agora avalia outros 2 nomes com mais força. Luiz Ubeldia, ex-São Paulo e campeão da Sul-Americana com a LDU justamente em cima do Fortaleza, e Thiago Carpini, que teve passagem pelo Vitória e também pelo próprio São Paulo. O Zubeldia é um técnico estrangeiro com um estilo parecido com o do Vojvoda em termos de intensidade e filosofia de jogo e que tem boa aceitação entre os jogadores sul-americanos. Já o Carpini é brasileiro, mais jovem, em início de carreira, mas com uma leitura interessante de jogo. A diretoria já iniciou contato com os dois e deve tomar uma decisão nos próximos dias. Até lá, o time vai sendo comandado interinamente pelo técnico do Sub-20, Leandro Porto, que assumiu os treinos no Pice. Enquanto isso, o clima é de tensão total. A torcida já deu o recado. Ou o elenco reage, ou a pressão vai ser insuportável. Porque vamos combinar, o desempenho coletivo é pífio, mas individualmente também tem muita gente devendo. O torcedor já perdeu a paciência com esse grupo. A cobrança agora é para todo mundo. Acabou a era Vojvoda, sim, mas isso não livra ninguém da responsabilidade. O elenco, inclusive, precisa ser cobrado em dobro, em triplo, porque foi a falta de resposta desses jogadores que acelerou a queda do treinador. O grupo parou de competir, parou de acreditar. E isso ficou claro nos últimos jogos. Então agora é com eles. Ou jogam bola, ou a torcida vai cobrar com força. E como se não bastasse o momento ruim dentro de campo, o departamento médico também virou dor de cabeça. O goleiro João Ricardo e o volante Breno vão passar por cirurgia e devem desfalcar o time por um bom tempo. Já o zagueiro Gustavo Mancha, segundo o seu staff, não precisará de procedimento cirúrgico, mas também ficará fora por algumas semanas. E isso, claro, preocupa ainda mais, já que o elenco começa a ficar sem peças em posições-chave. A diretoria já está no mercado em busca de reposições. A prioridade neste momento é um novo goleiro. 2 nomes surgem como possibilidades: Pedro Morisco, do Coritiba, e Matheus Albino, do CRB. A ideia é fechar com um deles o quanto antes para já ter opção caso o novo técnico queira contar com reforços imediatos. Com todos esses problemas, o Fortaleza viu a sua situação no campeonato se complicar ainda mais. Com a vitória do Juventude sobre o Sport por 2-0, o Leão caiu para a 19ª posição, com 10 pontos. Está apenas à frente do próprio Sport, que tem 3. Acima, Vitória e Juventude estão com 11, ou seja, a briga contra o rebaixamento é real, urgente e precisa de uma resposta imediata. O momento é de reconstrução. Sem Vojvoda, sem garantias, com desfalques importantes e uma torcida impaciente, o Fortaleza entra num dos períodos mais decisivos da sua história recente. O novo treinador, seja ele Zubeldia, Carpini ou qualquer outro, vai ter que chegar chegando, porque não tem mais margem para erro. O objetivo agora não é mais sonhar com Libertadores ou Sul-Americana. O foco é um só: escapar da queda. E a reação tem que começar já no próximo jogo, dentro de casa contra o Bahia. Não dá mais para esperar. O torcedor merece mais. O clube merece mais. O Fortaleza construiu um projeto sólido nos últimos anos e não pode deixar tudo escorrer pelos dedos por falta de atitude. Essa demissão marca o fim de uma era, mas também precisa ser o início de uma retomada. E isso depende de todos: diretoria, comissão, elenco e torcida. Porque a Série B não perdoa. Se não reagir agora, depois pode ser tarde demais. Gostou da informação?
Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. Nos bastidores do futebol brasileiro, um burburinho tem ganhado força e causado agitação entre os torcedores. Roger Guedes, atacante com passagens marcantes por clubes como Palmeiras, Atlético MG, Corinthians e recentemente no futebol asiático, pode estar muito perto de fechar com o Fortaleza? A informação, ainda não confirmada oficialmente por nenhuma das partes, aponta para um possível contrato de 4 anos com o tricolor do PC, o que seria uma das maiores movimentações do clube cearense nos últimos tempos. Apesar de manter discrição sobre reforços, o Fortaleza tem sido constantemente mencionado no mercado como um clube com planejamento ousado e ambição de subir mais degraus no cenário nacional e sul-americano. A possível chegada de Roger Guedes reforçaria essa tendência, já que o atacante, conhecido por sua velocidade, finalização precisa e personalidade forte dentro e fora de campo, agregaria experiência e qualidade ao elenco comandado por Juan Pablo Vojvoda. Tanto fontes próximas ao staff do jogador indicam que as conversas estariam avançadas e que um pré-acordo já teria sido alinhado. Ainda assim, há quem diga que outros clubes brasileiros também estariam interessados em contar com o futebol do atacante, o que mantém a situação em um clima de expectativa e mistério. O que se sabe é que Roger Guedes retornou ao Brasil recentemente e vem sendo visto em eventos privados, mas sem declarações oficiais sobre seu futuro. No momento em que o Fortaleza busca consolidar-se como um dos protagonistas do futebol brasileiro, a possível contratação de um nome de peso como Roger Guedes soa como uma resposta direta às exigências da torcida e um sinal claro de ambição da diretoria. Enquanto isso, nas redes sociais, os torcedores já começam a especular e até sonhar com a estreia do atacante na Arena Castelão, vestindo as cores azul, vermelho e branco. Se a informação se confirmar, a chegada de Roger Guedes representará não apenas um reforço técnico para o Leão do Pice, mas também uma jogada de impacto no cenário midiático e esportivo. Por enquanto, tudo permanece no campo dos rumores, mas onde há fumaça, há fogo. E no futebol, especialmente no Brasil, esse tipo de fumaça costuma preceder grandes anúncios. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima e que venham mais vitórias para os nossos times!